Muito Muito bom. bem. Então, a gente vai iniciar com uma mensagem, né? Uma reflexão do livro Minutos de Sabedoria. A reflexão é o número 137, que diz o seguinte: o céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. E aí, Zezé, a gente faz uma... o objetivo não é interpretar, o objetivo é verbalizar como é que esse conteúdo chegou para a gente. Aí eu te pergunto, Zezé, como é que essa mensagem chegou para ti? Eu acho bastante consolador a gente saber disso, né? Que não existe uma situação negativa circunscrita, como há séculos a gente vem ouvindo, não desmerecendo a Igreja Católica, que foi meu primeiro contato com fé, mas a questão do inferno circunscrito sempre me incomodou quando criança. É muito confortante saber que existe esse céu interior que a gente pode conquistar. Eu acho gostoso saber disso, que a gente sempre pode estar bem e que o bem é o que importa, a felicidade interior, o bem-estar desse paraíso que a gente pode criar como vivência, né, dentro de nós. Obrigada, Zezé. Ângela, como é que chegou para ti, minha amiga? Bem, chegou para mim como uma situação de o que a gente faz dentro da gente é o que a gente transmite para fora, e o que fazem de fora não pode modificar quem somos nós por dentro, né? O bem a gente tem que fazer independente se é para uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. É algo que a gente transfere e a gente não pode pedir retorno do bem, né? Então, assim, é sempre o bem pelo bem, e o bem sempre vai ser melhor para nós do que até mesmo para o outro. Às vezes a pessoa não consegue reconhecer a ação que a gente faz, mas o que importa é a gente saber que a gente estamos fazendo. Obrigada, Ângela. Sheila, como é que chegou para ti, minha amiga? Gente, difícil, né? Eu acho que essa ideia, assim, é muito reconfortante de que o céu está em nós e que a gente deve fazer o melhor sempre. Mas isso depende tanto do adiantamento do planeta, assim. Nem sempre a gente vai conseguir fazer 100% e tá tudo bem, sabe? Que a gente consiga fazer o nosso melhor sempre para estarmos em coerência com quem a gente é. Eu acho que é importante a gente estar coerente. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Para que a gente possa estar alinhado com o nosso melhor. Entendendo que nem sempre vai ser o melhor, mas que a gente possa estar aprendendo cada dia mais, né? É um mundo de provas e expiações. A gente vai lidar com uma disparidade muito grande o tempo todo e que salta cada dia mais aos olhos. Então, é um desafio grande estar alinhado com quem a gente é. Não é fácil, é importantíssimo, mas não é fácil.
Então, que a gente possa unir forças, né, para estar conectado mesmo com a nossa essência, com esse céu que nos habita, e mais distante das paixões terrenas, que são marcas de nossos aprendizados passados, né, já passados. Obrigada, Sheila. A gente faz parte, né? Como você falou, o planeta de provas e expiações. Então, a gente vai passar por muitas vicissitudes. Agora, a grande questão é como que a gente vai encarar essas passagens, essas dificuldades, né? Porque, quer ver, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Tem um amigo que tem 77 anos. Ele foi filho, né, de pais separados, e, segundo ele, a mãe foi negligente com ele. Poxa, mas ele está com 76 anos, e ele ainda está rancoroso com a mãe. Então, quer dizer, esse tempo de rancor o impede de acessar esse paraíso, né? Vamos botar assim, muito entre aspas, assim, esse paraíso que habita em nós. Porque a gente tem experiências que nos propicia vários aprendizados, e a gente tem um aprendizado que a gente já traz, né? Então, tudo isso é para construir um ser melhor, né? Eu preciso, no momento de partir, eu preciso estar melhor do que quando eu cheguei. E esse melhor significa o quê? Eu tenho que ter mais compreensão, porque, na minha concepção, evolução é compreensão. Quando eu compreendo a mim mesma, quando eu compreendo o outro, quando eu compreendo o entorno, o ambiente, e quando eu não consigo aceitar, quando eu rejeito o rancor, o ódio, o ressentimento. Você vê, acho que a mãe dele nem lembra mais dele, e ele está, né, nesse rancor, nessa rebeldia, como se fosse um adolescente. Então, esse senhor, ele parou. Isso foi uma pedra no caminho dele que deixou ele paralisado, né? Então, chega para mim assim, o que eu posso fazer para seguir? Né? Então, aqui na mensagem ele fala, né, que a gente precisa perdoar e seguir. Perdoa e segue. É aquela coisa lá do Evangelho, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E sigamos na evolução, né, gente? E eu trabalho muito o desapego ao sofrimento e a terapia da gratidão e do perdão. Porque a energia que ele está gastando 70 e tantos anos com esse sofrimento desnecessário, ele poderia aplicar na gratidão pela vida que essa mãe deu, né? Sim. Quer dizer, é uma lição para a gente também não ficar tão apegado ao sofrimento. Parece que a gente passa a gostar do sofrimento, né? Ele justifica algumas inações da gente. Sim. Eu sou assim porque eu sofro muito, então deixa eu sofrer para não precisar cobrar atitudes, né? Mas não deixa de ser um aprendizado para mim, para eu me desapegar mais ainda, né? Porque nós somos resultado de tantas vidas, de tantas personalidades, que a gente traz, sim, um traço de cada uma delas, às vezes seculares. Sim. Então, a gente tem que ir se desapegando, né, gente? É você que está perdendo com isso, né? Está perdendo de viver feliz, de ter momentos de felicidade, né? Isso. Gente, a gente vai, então, ler um pouquinho aqui, a gente sempre lê um pedacinho, Zezé. Nós estamos aqui no capítulo 3º, que tem o título de Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e o tópico de hoje é o homem durante a vida terrena. Eu vou fazer a leitura, depois cada um de nós faz um comentário. O homem durante a vida terrena. Como
e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Resposta: desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais, à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Vamos guardar isso aqui para depois a gente comentar, né? Aí tem mais algumas perguntas. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. É bom esclarecer aqui o significado dessa palavra, porque não é uma palavra muito usual, né? E aí a gente relê essa palavra latente, né? Eu pesquisei e diz que é o seguinte: não aparente, não manifesto, oculto, encoberto, né? Então, esse é o significado da palavra latente, que aqui aparece, que diz que suas ideias se acham momentaneamente em estado latente, né? Em estado não aparente, oculto. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. E aí, na próxima questão, aparece um termo que eu circulei, que são ideias inatas. O que são ideias inatas? São aquelas que a gente traz antes de nascer. Quando a gente nasce, já nasce com elas, quer dizer, não é algo que a gente aprendeu experienciando esse mundo, nessa existência, mas a gente traz de épocas pregressas, né? Então, qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação das almas mais perfeitas, umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Viviane, você pode repetir essa última frase para mim, por favor? Eu vou repetir o parágrafo. As ideias inatas não podem ter senão duas fontes:
a criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo com o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Quer dizer, as ideias inatas, ele aponta duas possibilidades. Uma é o corpo ser confeccionado na mesma hora que o espírito, alguns sejam confeccionados com mais perfeição do que o outro, né? Aí ele diz assim: sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, Sim. só fica de pé a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. E aqui eu vou fazer um parênteses, que eu costumo dizer que as pessoas falam que a criança, quando nasce, não traz um manual de instrução. Aí eu digo que traz, nós trazemos. Só que a gente acessa por meio da intuição, mas a gente tem um manual de instruções, sim, é só a gente se voltar para a gente mesmo, porque assim, quando a gente nasce, ensinam a gente a fazer tudo, mas não ensinam a gente a se conhecer, né? Isso aí precisa ir para o currículo escolar. Vamos lá. Aí a próxima questão. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nulas podem dar. Olha só, o ambiente contribui com o desenvolvimento, mas não com a criação, né? O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. Próxima pergunta. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? Resposta. É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Próxima questão. Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é, às vezes, inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau? Porque o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio? Resposta. É um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo,
os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios. Como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais? Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Última questão de hoje. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e o destes por aqueles? Resposta: os espíritos se ligam por simpatia e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos e para excitá-los a isso. Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo, por isso, punidos. Aí diz que para a gente ver isso aqui no Livro dos Espíritos, questão 379. Eu gostaria de ouvir o comentário da Sheila, primeiro. Como é que chegou para ti, Sheila? Eu já ia pesquisar o Livro dos Espíritos, já estava aqui, ó, pesquisando. Livro dos Espíritos, qual é, dona Vilânia? A pergunta. Livro dos Espíritos, 1. Deixa eu ver aqui, acho que é 379. Isso. 379? 379. Pronto. Questão 379. Que aí eu comento aqui e aí vou para a pergunta. A pergunta 379, tá aqui. Vou compartilhar, que a gente compartilha tudo junto e depois a gente pode comentar. 379. Da infância, pergunta 379 a 385, Livro dos Espíritos. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Numa criança de tenra idade, o espírito for o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento, e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Eu li as duas primeiras questões e a gente pode deixar indicado para as pessoas procurarem. É fácil acesso ao Livro dos Espíritos, digitalizado já. E vou comentar um pouquinho sobre essas questões que a gente está tratando da natureza da alma, né? Então, dessa relação da encarnação, do processo, como se dá esse processo de encarnação. E acho muito interessante que ele retoma desde antes, né? E aí vem algumas polêmicas do espiritismo, que é, por exemplo, em relação ao aborto. Porque o espiritismo se coloca contra o aborto. Porque além de ser uma violência do qual a mulher com certeza não sai impune, não sai impune no sentido para ela mesma, né? É difícil, é muito hormônio gerando uma vida e aí você vai e interrompe. O que acontece no corpo dessa mulher é algo muito difícil de se recuperar. Para além disso, o espiritismo pontua que
já há uma conexão do espírito em processo de encarnação com o feto. Então, é uma questão interessante que o bebê no seu processo de geração de feto, já se encontra conectado pelo cordão fluídico com esse espírito em processo de encarnação. Esse espírito, por sua vez, vai utilizar esse período da gravidez para esquecer. Ele precisa esquecer quem ele foi para que ele consiga galgar melhores lugares. Todos aqui passamos por isso. Talvez a gente consiga lembrar mais ou menos, ou ter acesso mais ou menos, porque, como foi dito na questão do Livro dos Espíritos, a criança ela tem imperfeição dos órgãos. Então, ela vai lembrar pouco também e acessar menos a sua intuição, porque ela ainda não domina a linguagem, porque ela ainda não domina pensamento. Por exemplo, acontecia muito comigo de entrar em desdobramento quando eu era criança e acessar um lugar espiritual determinado várias vezes. E eu nunca comentei isso com ninguém, porque eu achava que todo mundo fazia isso. Na minha cabeça era algo que todo mundo fazia. Eu me encontrava com um amigo meu e ficava conversando e eu saía voando mesmo. Era algo comum, cotidiano. Na minha cabeça não tinha por que eu comentar, porque era algo que na minha inteligência infantil era algo normal, simples, comum. Você vai visitar um amigo seu que está longe, que não está perto dali. E aí depois, quando a gente cresce, a gente vai percebendo que isso não é uma coisa da matéria, né? Isso não é uma coisa propriamente da matéria. E aí a gente vai até entendendo o que acontece, porque era como se fosse uma visita para mim, e fazer uma visita. Mas é isso, tudo isso antes dos 7 anos de idade, quando a criança ainda está muito em contato com o mundo espiritual, embora tenha esquecido quem foi, há a intuição. E há essa relação muito forte com o mundo espiritual, com aqueles que estão, inclusive, incumbidos da sua encarnação, seu anjo da guarda, seu mentor. Era comum ver a minha mentora, por exemplo, era muito comum quando eu era criança. Depois de adulta aconteceu muito menos. Porque a criança ela é responsável por aquele momento ali de guiança. Então eu acho muito interessante isso, como ao mesmo tempo a gente é muito desenvolvido do lado espiritual, porque a gente vive muito, eu cresci ouvindo isso, que a criança vive muito a vida espiritual. Não é uma vida espiritual que ela lembra de quem ela é. Eu não lembrava de quem eu era. Eu apenas tinha acesso a realidades espirituais que eu, depois dos 7 anos, tive acesso de maneira muito mais rarefeita. Então a gente tem mania de descredibilizar a criança. O adulto tem mania de descredibilizar a criança. A criança está falando besteira. Vem a fantasia, a imaginação. Claro que existe fantasia, existe imaginação, existe história. Mas existe uma realidade espiritual. E o adulto nem sempre tem a percepção necessária para guiar a criança nesse momento. Eu tive a sorte de nascer em um lar espírita. Então, quando eu eventualmente comentava, minha mãe me fazia algumas perguntas, eu respondia para ter noção do que estava acontecendo ali. E isso foi muito bom, muito, muito bom para mim, para a minha infância, porque eu não me sentia, como eu disse, eu sentia que tudo era muito natural, eu sentia que tudo era muito comum, porque quando eu comentava, às vezes que eu comentava com a minha mãe, era recebido como algo comum, e algo que bom, é uma amiga da mamãe que veio te ver, quando ela estava tratando da minha mentora, por exemplo. Então, isso é interessante, mas exige que, como é dito, né? A criança exige, talvez a criança, muitas vezes, tenha um adiantamento até maior do que os pais, só que ela não vai poder expressar isso de início. Ou se ela tiver um adiantamento menor, a responsabilidade do pai também é de acompanhar essa criança e diminuir nela as más tendências. Então você acompanha uma criança que tem um bom adiantamento, você vai fazer com que ela melhore, com que ela possa melhorar ainda mais, usar isso para o bem. Se você acompanha uma criança que você começa a notar que ela tem uma índole
um pouco negativa ainda, você precisa ajudar ela a esquecer esses comportamentos, a entender que esses comportamentos não são mais adequados, não são mais desse tempo, e tentar colocar novos comportamentos e não negligenciar a criança. Eu acho que a criança, até porque historicamente a infância ela surgiu há pouco tempo, século XVIII, século XIX, coisa assim, com a burguesia. Então a criança ela é considerada há muito pouco tempo. Nesse sentido, a gente precisa estar atento, sabe? Muito atento. E aí tem uma coisa muito interessante, pensando aí na primeira pergunta, né? E algumas outras que falam dessa relação dos órgãos da criança com a sua inteligência e o que ela pode trazer nessa relação entre o trânsito espiritual e material. Mas tem uma questão aí, a criança não é filha de seus pais. E aí me remete a uma pergunta de Jesus do Evangelho, quando ele é chamado no templo, e aí ele pergunta quem são meus pais. Ele já ensinou ali pra gente, nessa frase. Ele não estava afrontando Maria, não era essa a questão. Quem são meus pais, quem são meus irmãos? Ele estava simplesmente dizendo que existe uma ancestralidade espiritual que não é necessariamente a ancestralidade material. Muitas vezes, como nós reencarnamos nos mesmos grupos, porque adquirimos compromissos com esses grupos, seja de ajudar na evolução de algum trabalho, seja de ajudar alguém na caminhada porque a gente prejudicou antes, então a gente tem débitos. Então a gente vai encarnar num grupo parecido, ou mesma família, ou amigos, ou a gente se encontra na vida, mas a gente não é filho. Necessariamente a nossa ancestralidade não é essas pessoas. Isso sim também é algo que às vezes a criança já sente desde o início, assim, e a gente precisa levar em consideração, não é que ela esteja querendo afrontar, é simplesmente que ela sente mais afinidade por um do que por outro. Há pessoas na família que ela sente uma dificuldade de lidar, não é para engajar a dificuldade, é para trabalhar essa dificuldade, entender que isso não é birra de criança, isso é muitas vezes uma realidade que se impõe. Quando a gente tem a sorte de estar num lar espírita, é maravilhoso porque a gente é compreendido e as coisas são trabalhadas, não é passar a mão na cabeça da criança e dizer que o que ela sente ela deve continuar agindo assim, mas é entender de onde vêm as coisas e saber manejar os afetos para que eles se tornem forma de evolução. As afinidades, elas são parte dessa intuição. E a criança já sente isso dentro dela. E ao longo da vida a gente vai sentir isso com muita gente. Isso não é birra, isso não é má vontade, isso não é preterir um ou outro, não existe isso. Isso é intuição. Isso é a prova de que a gente já viveu outras coisas juntos. Então, o que é para ser feito com essa diversidade de afetos, de pensamento, de experiência? Formas de evoluir. Então, se uma criança nasce num meio difícil, num meio de pessoas voltadas ao vício, voltadas à criminalidade, voltadas a práticas não tão positivas, mas ela é diferente, isso é a prova de que ela não é, a filiação dela não é material. Obrigada, Sheila. Ângela. Bom, eu já vou pegar já a fala da Sheila para poder, que esbarrou muito em lembranças também da minha infância. Eu, ao contrário da Sheila, não tive esse olhar de compreensão para o lado do espiritismo quando eu era pequena. Eu tinha várias situações assim que eu lembrava, compartilhava com meu pai e com a minha mãe, e eles falavam para mim, que nada, de onde que você tirou isso? De onde que veio essa história? E eu lembro da minha mãe me levar em benzedeiras para poder compreender o que eu estava falando, coisas que não tinham acontecido.
E eu falava direitinho toda a história de um quarto, de situações, e ela não entendia, ela não, sabe? Então, assim, eu fui muito podada, foi uma criança que não tive a liberdade para acessar o espiritismo. E foi tão bom assim que eu acabei nascendo em Curitiba, no Paraná, do lado de um cemitério. Do lado. E a minha mãe era obrigada a pegar água dentro do cemitério. Então, eu brincava no cemitério com um amiguinho e com vários amigos que só eu compreendia. E foi assim, quando eu tinha, na adolescência, fui morar em Araraquara, do lado de um cemitério também. E o meu avô era espírita, que é o pai do meu pai. E o meu pai, ele nunca aceitou esse lado espírita do meu avô, e nem da minha avó, sabe? Ele sempre foi ateu, de não ter essa compreensão. E isso foi uma criança podada, uma adolescente podada, e eu comecei a ter acesso ao espiritismo quando eu ia de férias para a casa do meu avô. E assim, ele ia no centro, me levava, eu tinha um passe espiritual, e comecei a acessar esse local através também de um serviço que eu tive num call center, que eu conheci um homem maravilhoso, que era espírita, que compartilhou comigo o livro do Espiritismo, e me indicou alguns livros. Eu comecei a fazer a leitura, mas eu não dei andamento, porque eu tive uma quebra. Foi quando veio um adoecimento. Hoje eu compreendo muitas situações que aconteceram, que foi após o contato. E comecei a passar para o meu filho. Meu filho começou a ter também essa compreensão, os dois dentro de casa. E aí eu fiz umas anotações assim, eu acabei viajando, assim, porque, nossa, eu me senti, na hora que a Sheila estava falando, veio assim um local de afeto, sabe, aquela coisa assim gostosa. Eu ainda estou emergida aqui com a energia. Ideias inatas, são dons anteriores, ideias inatas ligadas ao perispírito, corpo gerado pela família, que é um material. Perispírito, vivências anteriores de reencarnação. Há um progresso de evolução que tem ligação com a evolução, que vem através da humildade, da compreensão através da humildade. E aí eu lembrei muito de um compartilhamento que a Sheila maravilhosa fez no Monte Tabor, né, onde falava sobre a humildade, que foi uma escrita da Maria Villani, que eu estava procurando aqui, sabe, veio muito aquela postagem que veio com toda essa reflexão aqui, e se eu achar, eu vou estar compartilhando. Obrigada, Ângela. Regina, seja bem-vinda. Regina chegou, está por aí. Zezé, a gente quer te ouvir. Bom dia, que bom ver a Zezé. Bom dia, Regina. Nossa, que alegria. Eu também estou feliz. Já Daqui a falei pouco de põe a você cara. hoje. Que legal. Já falei de você hoje. Oh, linda, cheguei. Eu ouvi o chamado. Que bom. Então, esse tema é muito interessante, porque as coincidências, com muitas aspas, né? Eu estava com o Livro dos Espíritos aqui do meu lado, porque eu estou fazendo um trabalho sobre efeito físico, e o livro está aqui do meu lado, né? Quando a Maria Villani falou o número da questão, eu abri o livro, saiu exatamente na questão 379.
Coincidência, né, Maria Villani? Coincidência, né? Mas é muito interessante o assunto de hoje, porque eu quero compartilhar com vocês experiências muito atuais que eu tenho com essa questão, esse conhecimento latente. Começou a cair no meu consultório um monte de crianças superdotadas e com altas habilidades. Assim, 4 de uma vez, cada uma vindo com uma questão, e as famílias um tanto desesperadas, né? E o interessante também que no final acabaram ficando umas 6, 7 crianças, mas as mais que permaneceram mais comigo foram 4, e de várias faixas etárias e classes sociais diferentes, desde muito rico até muito pobre. E a gente vê muito isso. As crianças nascem superdotadas, né? E as pessoas ficam desesperadas e começam com algumas teorias malucas, não entendimento. E aí um dia eu falei, mas que coisa interessante, porque sempre está caindo, é cíclico na minha vida profissional. Tanta gente dessa forma, né? E interessantíssimo porque ninguém onde eu trabalho atualmente, que eu mudei para cá, para Cotia, faz pouco tempo, foi depois da pandemia. Então, aqui ninguém sabe da minha vida religiosa, como aí quando eu morava no Rio Bonito, que eu frequentava vários centros, fazendo palestra, fazendo cursos. E aí aparecem pessoas no consultório e chega assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com um problema espiritual assim, 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 assado. Eu falava, como assim, né? A pessoa chega num psicólogo para falar que está com problema espiritual. E aconteceram com essas crianças. Tenho uma criança que hoje está bem encaminhada, já não está mais comigo, e ela tinha uma questão que ela sabia direitinho que aquela família não era a família dela, e sentia muita saudade da outra mãe, e essa mãe ficava desesperada, ele não me ama, eu não sou uma boa mãe. E ele falava, família evangélica, e ele falava, olha, nada do que tem aqui, nada disso existe, o verdadeiro não é isso. E assim, conhecimento científico altíssimo, e falava, não, essa não é a minha casa é em tal lugar, assim, assim. Não vou dar muitos detalhes, porque a gente está numa rede, mas eu sou dos Estados Unidos, tal cidade, eu tenho uma farmácia lá, e aí dava passava esses lances assim, ele passava para a família, isso com 6 anos de idade, já alfabetizado, e a família desesperada. E aí, quando ele vem para mim, eu na arte-terapia fui trabalhando, e fomos orientando, eu também sendo orientada, lógico, pelos meus amigos, e foi confirmado, constatado, foram lá nessa cidade, ainda existe a placa dessa farmácia, com o nome que ele tinha na época. E uma família evangélica. Tá? E ele conseguiu se impor nessa situação de ser aceito, não se impor. Conseguiu ser aceito por essa mãe, e graças a Deus conseguimos uma colocação em algumas ONGs que existem para essas crianças, como o Mensa, o Smart, e hoje ele está bem encaminhado num colégio adequado com a situação dele. Então, olha que coisa mais maravilhosa, né? Ele conseguiu seguir a vida dele nessa terra, eu consegui passar os conceitos reencarnacionistas e tal para ele, sem citar o espiritismo, porque, né,
não precisava, apesar de que ele já sabe tudo. O avô, que é mais fanatiquinho, não seguiu a ideia dele, mas a mãe conseguiu acompanhar bem. Então, de onde vem tanto conhecimento? E ele é extremamente crente em Deus, esse menino. E já um outro, que eu estou com ele até hoje, você vê nitidamente que é a reencarnação de um grande cientista, grande que eu falo no sentido de conhecimento, tá? E ateu. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de acreditar em Deus, porque para ele tudo é ciência. E como ele tem uma afeição muito grande por mim, a gente tem um vínculo muito grande, eu consigo, dentro da ciência, ir mostrando para ele a parte espiritual da vida. E nisso o Jung me ajuda muito, né? E aí eu vou também dentro das questões bioenergéticas e tal, consigo acessar esse lado dele espiritual. E ele sabe absolutamente tudo. Se eu começar a me colocar como referência a ele sabe tudo de astronomia, tudo. E tudo que ele me passa, eu estou com ele também, ele começou comigo com, acho que 9 anos, ele está com 13. E tudo que ele me passa, eu consulto, eu vou com meus amigos que são da área para ver se é verdade, tudo bate exatamente. Ele sabe, por exemplo, das químicas lá dos foguetes, das aeronaves, ele sabe tudo. A composição dos combustíveis, como eu não domino química, ao contrário, sou péssima, eu vou em quem entende, tudo bate. Então, onde está esse conhecimento? E estou conseguindo passar para ele isso, que isso ele não aprendeu aqui. Ele foi, por exemplo, nesse planetário de São Paulo, tem um planetário de Campinas, onde que uma criança de 10 anos tem com quem conversar sobre isso. Então, são coisas que o Pai nos permite na reencarnação vivenciar para a gente também ver como que tudo é muito simples, muito natural, muito da lei da natureza, né? E a gente conseguir orientar essas pessoas, né, gente? Porque é muito difícil, como a experiência de vocês mediúnica, é um processo muito complicado, né? Aceitar a criança, aceitar que ela está conversando com um amiguinho imaginário e ela não é louca. Eu também passei por isso com o sobrinho. E o Espiritismo vem exatamente nos ajudar nessa questão, né? E Kardec é danadinho, né? Ele vai esmiuçando, ele pergunta, depois vai pergunta. Essa última pergunta mesmo que você leu, né, Vilane? Ele vai lá no âmago da questão e não deixa nada passar, né? Não deixa não. E é interessante que mesmo sem eu citar o Espiritismo como a parte religiosa, eu consigo, com essas famílias, chegar nessa parte espiritual, né? A gente até usa, às vezes, a quinta essência, a gente vai duplo etérico, para não falar perispírito, e vai conseguindo, não importa. Mas eu achei muito interessante as coincidências. A questão que vocês falaram aí da lembrança ir se dissipando, eu percebo, porque eu peguei crianças com 5 anos, outras começaram comigo com 8, 9, e vai realmente, à medida que vai consolidando assim, a reencarnação, essa lembrança, né, vai ficando mais tênue, né? Exatamente. E é assim mesmo. E também tinha uma outra situação também, só para me poder só fechar, que você foi lembrando, o meu irmão, quando era pequeno,
ele também tinha o mesmo processo. Ele bem novinho, ele desenhava muito. E ninguém conseguia compreender como uma criança de 3 anos conseguia fazer desenhos tirados assim do nada. E desenhos maravilhosos. O pessoal da arte procurou o meu pai, deram uma bolsa de estudo na época. A gente morava no Rio, sabe? E ficaram maravilhados com tantos desenhos assim que ele fazia. E a minha mãe conta que ele sempre tinha um amiguinho que ele falava que acompanhava ele. E esse amiguinho dele colocava ele em furadas. Já caiu caixa de som na cabeça dele, ele colocou pino no braço, e ele contava que era o amigo dele que empurrava as coisas, e todo mundo desacreditava. Criança, né? Criança, e ele cresceu, deixou esse lado do desenho de lado, assim, né, guardado, foi para o adestramento com meu pai, e agora, por convite, assim, a irmã, né, depois de formada, acessando várias situações, deixei na casa dele um caderno de desenho com os lápis, e me surpreendo com um desenho maravilhoso do meu irmão, esses dias, depois de 12 anos, sem pegar um lápis, sem nada, e depois eu compartilho com vocês que coisa linda. Ele começou a desenhar um cachorro e pegou novamente, foi fazendo o processo do retorno daquele cachorro bravo, com aquela cara grandona, com os dentes afiados, que ficou guardado lá atrás, né? E que teve todo um processo, mas é o desenho, né? Como que a criança ela já vem de outras encarnações com dons que a família não tem como justificar e que, infelizmente, não, às vezes, por não ter acesso, não dá essa permissão, né? Deixa eu só falar, Vilane, para lançar um outro tema sobre sexualidade, transexualidade, que é outra coisa recorrente no meu consultório. Interessante, né? Muito interessante. Que bom que hoje a gente pode se reunir e falar sobre isso, né? E falar de uma forma liberta, né? A gente entender que todas as variações humanas são criação de Deus, né? É por aí. Regina, cadê Regina? Eu estou aqui. Regina, você gostaria de fazer aquele momentinho que antecede o Evangelho? Pode ser. Então, por favor. Eu volto a minha atenção para todas as possibilidades do agora, deixando de lado todas as coisas que poderiam ter sido. É isso. Obrigada, Regina. Estar no presente. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tópico é a verdadeira propriedade, de Pascal, em Genebra, 1860, tópico, ou melhor, item 9. O homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo, das coisas que ele encontra ao chegar e do que ele deixa ao partir, só usufrui durante o período que permanece na Terra. Ao desencarnar, o homem é forçado a abandonar tudo. Por isso, apenas usufrui de seus bens enquanto estiver na Terra. Assim, não tem sobre eles a posse verdadeira, do que, então, ele é proprietário.
nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se destina ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso que ele traz e eleva consigo. Esses valores ninguém poderá lhe retirar e terão muito mais utilidade no mundo espiritual do que neste. Então, dependerá somente do homem estar mais rico ao partir do que quando chegou a este mundo, pois sua posição futura será o resultado do que tiver adquirido em bens morais. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem com os objetos que terão serventia naquele país e não leva os que não lhes serão úteis. Façam o mesmo em relação à vida futura e carreguem tudo que lá poderá servi-los. O viajante que chega a uma estalagem receberá um bom alojamento se puder pagar. Aquele que pouco possui vai receber acomodações menos agradáveis. Aquele que nada tem será deixado ao relento. O lugar para onde ele irá depende de suas posses morais e não será com ouro que ele poderá pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto você tinha na terra, que posição social ocupava, você era príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que você traz consigo. Não será levado em conta nem o valor de seus bens, nem os seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário poderá ser mais rico que o príncipe. Em vão, o homem poderá alegar que, antes de partir, pagou com ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: aqui os lugares não são comprados, são conquistados pela prática do bem. Com a moeda terrestre, você pode comprar campos, casas, palácios, porém aqui tudo é pago com as qualidades da alma. Se você é rico destas qualidades, seja bem-vindo e ocupe a primeira fila, onde todas as felicidades o esperam. Se não as possui, vá para os últimos lugares, onde o tratarão de acordo com suas posses. Regina, comenta para nós. Como é que chegou para você? É como só sei que nada sei, só sei que nada tenho, né? E só sei que sou. Então, ser é isso. Você não ter a consciência de que tudo é emprestado, né, para a sua evolução. Né? A gente vai conquistando também, né? Porque tudo é sentimento e pensamento, né? É uma ressonância para acessar o espírito, né? Sentimento e pensamento. Então a gente gera a nossa situação através do pensamento, né? E do sentimento. E é isso que fica, porque a consciência ela é isso, e ela não morre. Ela evolui, né?
ela vai acessando todos os campos de dimensões, né? E a gente, quando começa a ter essas consciências, né, aqui na Terra, materialmente, a gente consegue perceber esses campos de energia, né? Então, quando a pessoa não é muito descrente, né, da sua eterna vida, ela não consegue sair desse, né, ela não consegue se desapegar da matéria, né? Nem matéria espírito, nem matéria corpo, né? E nem matéria daqui da Terra. Então, assim, os apegos, eles atrapalham muito a desenvolver, né? O espírito, o espiritual, a gente vai chegar e trabalhar nas dimensões. A gente pode fazer isso fisicamente ainda encarnado, né? Eu acho que é esse o trabalho espírita, né? O espiritismo, ele ensina isso. Mas existem muitas camadas que a gente fica aqui atravessando na Terra. É assim, cada um tem seu tempo, né? De evolução. Só que eu já estou enxergando a quarta dimensão, eu já me sinto na quarta dimensão, porém, eu interajo com pessoas que estão na segunda ainda. E aí, como a gente faz para isso, para não ter ego no meio, não ter se achar mais do que o outro, né? Como a gente faz para a guiança dessas pessoas, ou ser guiada até por seres mais elevados do que você acha que é, né? E é tudo isso. Então, só sei que nada sei, só sei que nada tenho, e só sei que sou. Zezé, 5 minutinhos para ti. Olha, essa lição me faz refletir sobre o que eu trouxe. Porque depois de, agora com 73 anos, eu vejo que eu trouxe muita coisa ruim. E foi um trabalho, e está sendo um trabalho para substituir essas coisas. E substituir pela humildade, que eu acho que é o mais difícil para mim, preciso desenvolver muito, o desapego e o amor, desenvolver o amor, que eu acho, se a gente for pensar no amor na essência, vai achar que é difícil, mas tem que ser no exercício, mesmo que seja lento, mas exercitar. Então, eu penso muito mais hoje no que eu trouxe para excluir e substituir. E partir sem essas coisas que eu trouxe, né? Por que eu falo do que eu trouxe? Porque não precisa fazer regressão de vidas passadas para ver que eu não fui boa bisca. E melhorando esses itens que, falando é tão fácil, né, gente? Mas como é difícil. Mas não impossível. É lento e gradual, né, Zezé? 5 minutinhos para Sheila. Zezé, com certeza a gente está na nossa melhor versão, sabe? A gente sempre, o pessoal que gosta da terapia de vidas passadas, nada contra, mas sempre acha que foi rei, rainha e como se isso fosse também garantia de muita coisa, porque reis e rainhas fizeram atrocidades. Então, que hoje a gente sabe quanto são injustiças sociais. Já pesa muito mais, né, que mostra o adiantamento da Terra. Mas, sem dúvida, todos nós trouxemos muitas coisas para substituir. Eu acho muito bom quando a gente tem essa oportunidade de refletir. Acho interessante porque é um evangelho que vai falar... A gente veio de um estudo que fala do que a gente traz, né, do que a gente traz para cá, do que acontece no momento da encarnação, das memórias que a gente traz, dos conhecimentos, de como lidar com isso, né, nesse momento tão tenro da infância.
E aqui a gente está falando do que a gente leva, né? O que a gente leva quando a gente parte? O que vai ser útil para o mundo de lá? E é justamente esses aprendizados trabalhados que a gente discutiu ao longo do estudo. É essa personalidade melhor elaborada, mais adequada a um mundo mais avançado. O que a gente conseguiu realizar da tarefa da nossa programação, porque a gente tem uma programação quando a gente vem, que a gente acessa pela nossa intuição, e a gente precisa estar conectado com isso. Eu acho ótimo quando você fala, por exemplo, que você usa o espiritismo, mas você não coloca o viés religioso, porque o espiritismo não precisa disso, realmente. Ele é um instrumento para entender esses trânsitos. Então, acho muito providencial, assim, quando a gente trouxe os nossos relatos aqui, e todos nós trouxemos tantas coisas vividas, e com certeza estamos trabalhando para levar daqui algo necessário e bom e positivo para seguir contribuindo do lado de lá. Não tenho dúvidas, e não tenho dúvidas de que esses encontros não acontecem à toa. Então, que a gente se preocupe mesmo com o que a gente está trabalhando. A gente precisa se preocupar com isso. Não importa a idade que a gente tenha. A gente nasce e precisa se preocupar com isso, porque a gente tem uma malinha para fazer quando a gente for. E precisa ser melhor do que o que a gente trouxe. Muito bem, muito obrigada. Ângela não falou, né? 5 Não. minutinhos, Ângela. Não é rapidinho. Nego Bispo. Somos caminho, meio e caminho. O dinheiro, ele só compra o que tem valor. E o amor, ele escancara a tampa. É isso. Que maravilha. Ângela, você não gostaria de aproveitar e trazer aquela mensagem, ou oração, ou ensinamento, ou reflexão, enfim, para a gente encerrar? Sim. Peraí, deixa eu pegar, vou fazer igual a Maria. Maria Leal. Que está aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom. Rapidinho, olha, eu abri também numa situação aqui bem linda. É rapidinho. Maria, eu tive mais contato com a outra Maria Villani, que foi na escrita criativa. E aí surgiu algumas coisinhas que eu fui colocando ao longo, fui acessando vários bloqueios meus. Eu estava fazendo a psicanálise, ia ser vovó, estava no processo do meu filho sair de dentro de casa, estava com a síndrome do ninho vazio, nem sabia que eu estava passando por esse rolê, né? Eu não estava entendendo nada, o porquê que minha vida estava sem sentido naquela época. E a Maria veio para mim poder me dar esse sentido, a retomada da inspiração. E eu vou compartilhar com você a última escrita. Ao passar pela portaria e realizar o percurso até o local do encontro, tive várias reflexões, descendo a ladeira, olhando à volta, crianças brincando, famílias unidas, pássaro cantando, e esse momento fixou. Ao chegar na sala, minha primeira reação foi: ufa, Maria Villani. Meus olhos brilharam, segurei emoção. Sou fã dessa mulher, mãe, poeta, escritora e profissional. Dona de uma história incrível que inspira várias mulheres e articula ações no território e fora dela. Logo ao lado, vi seu esposo e algumas pessoas sentadas. Aí veio uma preocupação. Nossa, não estou vestida adequadamente. Nesse momento, parei, respirei e pensei: quem está? Então relaxei. Foi quando surgiu a proposta. Passeio no parque para elaboração da escrita criativa. Venho na hora,
o ufa novamente, porém desta vez com uma forma de alívio. Quando começamos a caminhar no parque, observei grupos se formando, trocando conversas e pessoas permitindo vivenciar vontades ocultas. Me senti um pouco deslocada, pois, ao contrário da galera, eu estava em estado de êxtase, principalmente na ida. Queria vivenciar ao máximo tudo o que estava vivendo. Era uma espécie de reencontro. Então, preferi caminhada lenta, reflexiva e observação de detalhes. Ao avistar um rapaz de cabelo esvoaçado no meio de pessoas, meus olhos fixaram. Vi alguém diferente e até engraçado. E a sensação foi maravilhosa. Foi quando esse mesmo rapaz se aproximou e descobri que era guia do parque e conduziu a uma trilha na mata. Ali foi lembranças, sensações e gratidão. O sol refletindo em meio às folhas, raios solares, desenhando o percurso. No final da trilha, uma horta. Ah, que gostoso! O reencontro com um grupo e o encontro com um jardineiro que chamaram de Jesus. Um homem simpático e brincalhão. Confesso, o nome escolhido do jardineiro Jesus soou como provocação para a escrita. Para mim, Jesus é espírito. E tudo que remete ao bem está ali, Jesus. Emoção, inspiração, risos, cantos de pássaro, vento, chuva molhada na terra, cheiros, folhas, terra molhada. Gente, não é que deu certo? Então, Jesus, para mim é tudo isso. Obrigada, Ângela. Lindo. Quem vai agora? Quem vai trazer o quê agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha, eu agora, o que eu mais desejo com esse nosso encontro é que essas energias sejam espalhadas por todo o nosso planeta. Que nós sejamos a gotinha de água do oceano. Que maravilha, que maravilha. Quem vai agora? Sheila, Regina, quem vai? Eu vou aqui, então, rapidinho também, aproveitando, divulgando um projeto que Dona Vilane também encabeça, que é o Reflexões em Grãos. A gente já retomou o nosso Instagram também. Esse Reflexões em Grãos, volume 2, em benefício do abrigo 100% vira-latas. E você faz uma doação de R$18 e recebe o livro digital original de Dona Vilane. E eu abri num poema aleatório, tá? Vamos lá. A vida nos oferece seus caminhos, e nesses caminhos, um mar de possibilidades. E nós navegamos esse mar em busca da oportunidade que contemple a nossa vocação. Foi um poema escrito em 1º de novembro de 2023, às 19h16. E eu acho muito interessante que a gente está aqui imerso quando a gente nasce, né? A gente fica imerso nesse mar de possibilidades. E o que a gente está fazendo aqui é tentar trabalhar as ferramentas para melhorar e acessar a nossa vocação e a vocação dos que a gente encontra pelo caminho, né? Que a gente possa ter isso cada dia mais presente em nossas vidas. Obrigada, Sheila. Falta Rê. Rê? Oiê. Apareci. Não sei, não tenho nada preparado, mas eu essa semana tive muitos insights, assim, sabe? Que eu sou muito ligada, vocês sabem que eu sou bastante ligada aos estudos de astrologia também, né? Não só aqui a Terra, né?
esse cosmos. Então, assim, eu senti muita nas reuniões que eu tenho com alguns grupos que a gente estuda, eu senti, assim, tipo, que a gente está num momento crucial, assim, da Terra, com essas coisas que estão acontecendo, né, e também com as tentativas de se falar sobre salvar o planeta, e a gente começa a observar que assim, seria só querer fazer, mas sempre é mais importante o dinheiro. Então, tenho refletido muito sobre isso, sobre estar conseguindo entender que isso, o que estragou o mundo ainda é visto como a salvação do mundo, e não é. Então, que a gente consiga ficar mais perto, assim, sabe? Quanto mais perto, quanto mais a gente puder falar com as crianças, com essas crianças superdotadas que vieram por algum motivo, essas crianças estão nascendo autistas, muito, porque eu acredito que esse é um canal de conhecimento que a gente, que se considera normal, precisa ouvir esse canal, porque tem mensagem aí, e a mensagem é ligada à natureza, muito, muito à natureza, e espiritual, como os povos indígenas falam, né? Então, assim, eu estou muito tocada com essas coisas todas que estão acontecendo e me sinto impotente de estar lá no campo de batalha mesmo, fisicamente, mas que a gente consiga fazer liberando frequências, né? Para que isso consiga ter um controle. Porque essa transição tá, como diz uma frase que eu vi essa semana e até publiquei, tá exaustivo viver o apocalipse. Tá exaustivo. E a gente precisa falar sobre isso, não ter medo de falar sobre isso, né? Então essa é a minha mensagem da semana, que a gente consiga ampliar. Obrigada, Regina. Acho que foi Lindo. Agora sou eu ou ainda tem mais alguém? Desculpa. Não, sou eu, né? Gente, eu trouxe esse livro aqui, ó, Conforto, de Espíritos Diversos, da médium, foi psicografado pela médium Dora Encontre. E a mensagem que eu trouxe, quem assina, deixa eu ver quem assina aqui, é um espírito amigo. E o título é Oração a Jesus. Então, vamos encerrar com essa oração a Jesus. Jesus de Nazaré, ainda te vejo plácido e ereto na barcaça simples de Simão Pedro, enquanto pregavas à multidão. De teus lábios escorria a verdade que iria saciar a sede de todas as almas que se aproximassem da fonte do Evangelho. Alguns ponteiros se moveram no relógio da eternidade. Tantas convulsões fizeram a história, tantos homens presumiram tomar o destino dos povos nas mãos, tantos séculos assistiram às mesmas multidões, voltando ao cenário da Terra para aprender e evoluir. O homem se antecipou na ciência, se engrandeceu na técnica, alcançou altos voos no pensamento filosófico e manifestou sua centelha divina em obras fulgurantes, na pedra e na melodia,
na palavra e na cor, mas a sede por tuas palavras continua atormentando os corações, porque se a vida material se tornou mais fácil, o espírito ainda vacila entre a dúvida e a necessidade de amar. E tu, doce sereno mestre, permaneces ereto e plácido na embarcação do planeta, sustentáculo vibratório dos destinos humanos, leme seguro da nossa evolução. Mesmo agora, quando as sombras parecem se condensar no horizonte, emanas luz e força das esferas mais altas, e tuas vibrações podem nos chegar intactas se nos conectarmos contigo. Basta encararmos o coração e lá, basta escancararmos o coração e lá edificarás teu reino. O reino que é esforço nosso e comunhão contigo, de onde te projetas em amor e compreensão para toda a humanidade. Seguras nos dedos os delicados fios da história, cujas vivências e confecções cabem às nossas mãos, mas cujos objetivos finais conservas na mente superior. Faze-nos ainda uma vez ouvir a tua sabedoria dizer: o reino de Deus está em vós, e faze-nos realizar a tua obra como colaboradores de teu amor, para que a tua luz se solidifique finalmente entre nós, um espírito amigo. E com essa mensagem que tem tudo a ver com tudo que a gente discutiu aqui, né? Belíssima. A gente encerra aí no nosso horário correto, apesar da gente ter começado um pouquinho mais na frente. E aí eu desejo primeiro agradecer a vocês por estarmos juntas, mesmo cada um no seu cantinho. E aqui dá para a gente vislumbrar que os nossos entes queridos também estão conosco, cada um no seu cantinho, né? De acordo com as suas tecnologias, né? Nós estamos juntos. E estamos juntos também em propósito, né? Então, quero agradecer esse banquete de domingo, de todos os domingos, das 10 ao meio-dia. Muito obrigada a vocês que estão nessa vibração, nessa frequência. E eu agradeço a todos os nossos irmãos desencarnados que estão presentes nessa reunião. Agradeço os mentores que nos inspiram, né? E desejo para nós uma semana cheia de alegria, e que nossos anjos guardiães sejam fortificados para nos assistir nos momentos difíceis, e nos assistir nos momentos de alegria também, né? Que estejamos juntos no propósito de nos tornarmos melhores a cada encontro. Muito obrigada, gente. Um bom domingo, uma boa tarde, uma boa semana.